Olá, este é o Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto Direito, Justiça e Política. O fato que vamos relembrar neste episódio é: conflito Israel-Hamas se amplia regionalmente. No ano de 2024, o conflito Israel-Hamas ganhou contornos regionais mais nítidos, com choques e ataques envolvendo Irã, Iêmen, Líbano, Síria, Iraque e atores externos, elevando o risco de uma escalada mais ampla no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que a guerra em Gaza seguia intensa. Esse alargamento combinou enfrentamentos diretos e indiretos, pressões diplomáticas e decisões judiciais internacionais, num cenário em que a segurança, comércio marítimo e ajuda humanitária ficaram cada vez mais entrelaçados à dinâmica militar. No terreno de Gaza, 2024 foi marcado pela ofensiva em Rafah e pela tomada do controle do cruzamento fronteiriço por Israel em maio, um ponto-chave para a entrada de ajuda e saída de pessoas, o que agravou as dificuldades logísticas para a assistência e proteção de civis. Em 24 de maio, a Corte Internacional de Justiça ordenou que Israel interrompesse imediatamente a ofensiva em Rafah, decisão que expôs o peso jurídico e político do conflito e intensificou debates sobre proporcionalidade e proteção de civis. Em paralelo, Washington confirmou a pausa de um embarque de bombas diante de preocupações sobre seu uso em área densamente povoada, sinalizando fricções entre apoio militar e exigências de redução de danos humanitários. A continuidade dos combates e o fechamento prolongado do ponto de Rafah deixaram alimentos retidos e em deterioração no lado egípcio, ilustrando como a disputa militar bloqueia respostas básicas de sobrevivência. O traço mais explícito da regionalização foi o confronto direto Irã-Israel em abril, quando Teherã lançou centenas de drones e mísseis como retaliação ao ataque atribuído a Israel contra o complexo da embaixada iraniana em Damasco no dia 1º daquele mês, que matou altos comandantes da Guarda Revolucionária. Grande parte dos vetores iranianos foi interceptada por Israel, com o apoio de parceiros ocidentais e árabes, o que conteve danos, mas evidenciou a capacidade de projeção e o risco de erro de cálculo entre estados. A calibragem da resposta israelense manteve o ciclo de ação e retaliação num patamar abaixo de guerra aberta, sem, no entanto, reduzir a tensão na região. No Mar Vermelho e Golfo de Aden, os Houthis intensificaram ataques a navios desde o fim de 2023. E 2024 começou com operações aéreas dos Estados Unidos e do Reino Unido contra alvos do grupo no Iêmen, para tentar conter a ameaça ao comércio global e à segurança de tripulações. Novas rodadas de ataques em janeiro miraram depósitos e capacidades de mísseis e vigilância dos Houthis, com participação de apoio de aliados, mas sem eliminar a continuidade das investidas contra rotas comerciais. Em 10 de janeiro, forças navais dos Estados Unidos e do Reino Unido disseram ter repelido o maior ataque Houthi até então, sublinhando a conexão entre Gaza e a instabilidade marítima regional. No eixo Iraque-Síria-Jordânia, milícias apoiadas pelo Irã atacaram bases com presença norte-americana, culminando em 28 de janeiro no ataque com o drone a Tower 22 na Jordânia, que matou 3 militares dos Estados Unidos e feriu dezenas, um ponto de inflexão na resposta de Washington. Dias depois, os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra mais de 85 alvos ligados à Força Quds do IRGC e a milícias na Síria e no Iraque, elevando o custo para grupos que vinham assediando posições americanas desde outubro de 2023.
Em abril, foguetes foram disparados do Iraque contra a base dos Estados Unidos no nordeste da Síria, mostrando que a Guerra Sombra seguiu ativa e sensível a eventos em Gaza. Ao norte de Israel, as escaramuças, guerras menores com o Hezbollah, mantiveram alto o risco de uma guerra maior ao longo de 2024, com trocas intensas de fogo, deslocamentos e pressões de Washington para evitar uma escalada interestatal em grande escala. A dinâmica do fronte norte operou como válvula de pressão do conflito em Gaza, com ciclos de ataques calibrados sem que as partes assumissem abertamente uma ofensiva total. No plano diplomático e jurídico, as negociações por cessar-fogo e troca de reféns tiveram lances decisivos, como quando o Hamas anunciou em 6 de maio aceitar uma proposta mediada por Egito e Catar, enquanto Israel disse que o texto não atendia às suas exigências, e a ofensiva em Rafah prosseguiu. Ao mesmo tempo, o enfrentamento ganhou novo capítulo no Tribunal Penal Internacional, com o promotor solicitando mandados de prisão para líderes do Hamas e para o primeiro-ministro israelense e seu ministro da Defesa, por supostos crimes de guerra e contra a humanidade, reforçando a judicialização do conflito. Apesar de pressões e mediação, a distância entre condições mínimas de cada lado e a persistência de operações militares impediram um acordo sustentado ao longo do ano. Os impactos humanitários foram muitos e amplos. Desalojamentos sucessivos, deterioração das condições de segurança alimentar e gargalos no fluxo de ajuda, especialmente após a interrupção do acesso por Rafah, registrando episódios de comida estragando sob o sol na fronteira egípcia enquanto as necessidades internas só cresciam. Em meio às operações urbanas e à destruição da infraestrutura, relatos reiterados de deslocamentos em massa e carestia consolidaram a percepção de que a proteção de civis e a logística de auxílio ficaram subordinadas às decisões de guerra no momento. Em suma, 2024 consolidou a guerra como vetor regional. Houve ataque direto Israel-Irã, choques persistentes Israel-Hezbollah, ataques Houthi com efeitos globais no comércio e uma cadeia de ações e contra-ataques envolvendo milícias pró-Irã e os Estados Unidos. Tudo isso condicionado pela evolução da guerra em Gaza e por decisões judiciais e políticas que ora contiveram, ora catalisaram a escalada. A combinação de pressões militares, sanções e mediação não produziu pacificação, mas construiu um frágil equilíbrio de dissuasão que manteve o conflito como prioridade da agenda internacional e como foco de risco para a segurança e a economia regionais. E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!